Anderson Couto, mais um resumo aí de nossos estudos para o concurso delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Hoje falaremos do item 2 de Medicina Legal, documentos médicos legais. Vou utilizar aqui o livro de França, que eu sempre utilizo. Então, para ele começa dando um conceito de documento. Documento para ele é uma anotação escrita que tenta firmar uma manifestação de pensamento. Então ele vai dizer que um documento médico legal é um documento feito por peritos que tentam firmar um pensamento, né, respondendo a problemas suscitados no âmbito do judiciário, seja no âmbito criminal, civil, trabalhista. Ou seja, é um documento criado pelo perito que tenta responder essas questões ou firmar um pensamento, né? Que pode ser não ligado também à justiça, mas são documentos que podem ser utilizados pela justiça, feitos pelos médicos. Então, ele vai dizer que os documentos médicos legais são os seguintes: notificações, atestados, prontuários, relatórios, pareceres e depoimentos orais. Para ele, notificações são informações compulsórias que os médicos devem prestar quando descobrem um fato médico, quando tem perante de si um fato médico, eles têm que prestar essa informação de forma obrigatória a determinadas autoridades. Então, a característica interessante da notificação é ela ser compulsória. Então, quando o médico tem um paciente que tem determinada enfermidade, que essa enfermidade tem uma obrigação de ser informada para os órgãos sanitários, órgãos de diversas estirpes, então isso aí é uma notificação, uma informação prestada a uma autoridade de forma compulsória, obrigatória. Os atestados, pessoal, é um documento que tem fé pública, onde o médico tenta informar, né, firmar a veracidade de uma determinada enfermidade que chegou a ele, que chegou a seu conhecimento. Então, é um documento, segundo França, que visa afirmar a veracidade de um fato ou a existência de determinado estado. Ok? Então, é uma declaração de um possível fato médico e suas possíveis consequências. Geralmente ele é dado a pedido do paciente ou seu representante legal. França vai dizer que esse atestado tem partes constitutivas. A primeira é o cabeçalho, onde tem a qualificação do médico. Temos a outra parte que é a qualificação do interessado, uma menção da solicitação do interessado, a finalidade, o fato médico, ou seja, a enfermidade e suas consequências, o possível tempo de repouso. Discute-se se é preciso colocar o CID ou não. Ou se é necessário dar o diagnóstico também nesse atestado. Tem uma primeira corrente que diz que não, por conta do segredo médico. A mesma coisa em relação ao CID, não é preciso por conta do segredo médico. Mas a maioria entende que é possível dar, desde que esteja as seguintes situações, que é a justa causa, o dever legal e o pedido do paciente. Então, nestes casos, é sim possível colocar o CID e o diagnóstico. Esse documento, pessoal, tem fé pública, ou seja, quem quiser provar o contrário do atestado, é ele que vai ter esse ônus da prova. Ou seja, a palavra do médico tem fé pública. É por isso que o atestado médico ele é protegido pela legislação. Inclusive existe um crime, né, que é a falsidade de atestado médico. Essa falsidade, quando é dada pelo médico, geralmente é uma falsidade ideológica. O médico ele modifica o conteúdo. Porém, quando é dado por alguém que não tem qualificação de médico, não tem qualidade de diagnosticar, essa falsidade ela é material, não ideológica, ok? Então, existem determinadas classificações acerca do atestado médico. Diante da finalidade,
O atestado médico ele pode ser administrativo, quando ele visa comprovar algo dentro do serviço público, dos órgãos públicos. Ele pode ser judicial, quando é solicitado pelo judiciário, ou ele pode ser oficioso, quando é obrigatório, né, em algumas situações, ok? Quanto ao conteúdo, é relacionado à questão da veracidade. Ele pode ser idôneo quando o médico descreve, de acordo com os fatos que tem diante de si, diante da ciência, né, da atualidade da ciência, ele firma, na medida do possível, o diagnóstico, né? E esse diagnóstico é possível, porque ali está diante de uma análise sucinta ali daquele momento e tal. E tem a questão do erro, mas o erro é justificável por conta das limitações da ciência e tal. Mas o idôneo é quando o médico deu esse atestado de acordo com o que ele presenciou, de acordo com os fatos que chegaram para ele. O atestado gracioso é quando o médico dá um atestado visando agradar demais, e geralmente esse atestado tem muita carga subjetiva, tem interesse no meio, e aí tem uma tendência muito grande a ser falso. Tem um atestado imprudente, quando o médico só dá o atestado somente baseando-se da palavra do paciente, sem examinar, sem questionar mais essas palavras. E temos o atestado falso, que realmente é aquele atestado dado de forma dolosa, sabendo que é falso, tendo todo o conteúdo dessa falcatrua. O médico sabe que está dando atestado falso. Esse, inclusive, é o crime, né? Crime de atestado falso, que é um crime, uma espécie de falsidade ideológica. E temos o atestado piedoso, que é aquele atestado em que a pessoa tem uma doença grave e os familiares pedem para o médico fazer um alivio nessa doença para que a pessoa fique em paz. Esse seria o atestado piedoso. Ok? França vai dizer que em casos de maior complexidade não se dá atestado. Atestado é uma coisa ainda simplória, e o que se deve fazer é um laudo, ou seja, não vai o atestado ser suficiente, é necessário uma perícia. França vai também dizer que existem os prontuários. Pessoal, o prontuário não só tem a questão da descrição da doença feita pelo paciente e o que o médico disse que acha que é. Já o prontuário é todo o histórico do paciente dentro de uma instituição hospitalar. Os remédios que foram dados, os exames que foram feitos, todo o quadro dele durante esse período. Então, França vai dizer que esse prontuário também é de extrema importância. França vai dizer que quem é dono do prontuário enquanto conteúdo é o paciente, só que a guarda desse prontuário fica com a instituição e com o médico. Outra coisa, França coloca uma decisão do STF dizendo que as instituições não são obrigadas a entregar o prontuário, mas ela tem que dar acesso aos peritos para essa possível análise, pessoal. Outro documento médico legal, e esse é o mais importante, é o relatório. O relatório é uma perícia realizada, né, por especialistas em medicina legal. Então, quando ela é realizada diretamente pelos peritos e ele vai lá e escreve, é chamado laudo. Quando esse relatório ele é ditado a um escrivão na presença de testemunhas, se chama auto. O que há aqui de mais interessante no relatório são as partes dele. O relatório ele vai ter um preâmbulo. Nesse preâmbulo vai ter a qualificação dos peritos, vai ter quem solicitou, qual finalidade, a qualificação do periciado, ok? Então, é o preâmbulo. Os quesitos, pessoal, são as perguntas feitas para a resposta. Então, esses quesitos têm chamado quesitos oficiais, que já tem quesitos prontos para determinados crimes, e tem os quesitos facultativos acessórios, que podem vir junto com esses oficiais. Temos a parte também chamada histórico, que é uma descrição dos fatos, como aconteceram, uma dinâmica dele, a crimodinâmica. Isso vai facilitar os peritos a entender certas circunstâncias. Então, é a descrição do fato como ele ocorreu. França vai dizer que a parte da legislação entende que é possível até os peritos tomarem depoimentos,
tomarem a palavra do periciando para descrever essa criminodinâmica para esse entendimento. No histórico é como o fato ocorreu. A descrição é outra parte do relatório. Para a França é a parte mais importante do relatório, que é quando há uma descrição das lesões, exposição das particularidades encontradas no periciando. Não dizer o nome da lesão, e sim descrever elas. Forma, número, direção, idade, situação, extensão, largura, disposição, profundidade, distância entre as lesões, proximidade de órgãos vitais dessas lesões, atingimento de lesões vitais e etc. Outra parte é a discussão. Na discussão, os peritos vão analisar o histórico e a descrição e fazer hipóteses de como ocorreu a lesão. E aí vai descartar aquelas que não seriam de acordo e tentando verificar as hipóteses mais condizentes com o que foi feito até o momento. E aí, na conclusão, que é outra parte do relatório, eles vão descrever sucintamente o que eles acham que ocorreu e vai concluir. Após isso, tem a outra parte do relatório, que são os quesitos, onde eles vão responder aos quesitos. Pode ser sim, não, esperando a evolução, de acordo com o que foi periciado, não tem condições de responder, são respostas possíveis. França disse que é para os peritos evitar o sim ou não muito conciso, só a palavra sim não, e sim dizer sim porque isso, sim não porque isso, porque ele tem que justificar a resposta aos quesitos. Outro documento mais legal é o parecer. O parecer é quando há uma divergência entre perícias ou peritos, ou foi colocado um problema de relevância no judiciário, e chama-se um perito mais renomado para responder, baseando-se nas perícias dos outros peritos. E aí, ela contém todas as partes dos relatórios, segundo França, menos a descrição. No parecer, a parte mais importante vai ser a discussão e conclusão, pois esse especialista vai discutir todas as hipóteses dos peritos anteriores e dando a sua versão. Então, a parte mais relevante do parecer é a discussão e conclusão. E o depoimento oral, pessoal, é quando o perito ele é chamado a prestar esclarecimentos no judiciário. Ok? Ok? Outra parte desse item 2 é a parte relacionada à identidade, pessoal. Identidade, identificação e reconhecimento. Pessoal, a identidade é um conjunto de caracteres que individualizam uma pessoa ou coisa, fazendo ela distinta das demais. Ela pode ser objetiva, quando ela é descrita objetivamente, de acordo com algum critério externo, ou subjetiva, quando a pessoa que diz o que ela é. Então, o que interessa à identidade médico-legal e judiciária é a objetiva. A identificação já é um procedimento médico-legal ou judicial para reconhecer a identidade, para estabelecer a identidade. Então, ela pode ser feita no vivo, no morto, no esqueleto. Ok? Vivo, morto, esqueleto. Tem uma fase que é o registro, você vai captar esse fato de acordo com o critério. Vai depois outra fase, que é a comparação entre o que foi coletado e alguma coisa. E depois realmente a identificação propriamente dita. O que há de mais importante nesse procedimento de identificação são as características e fundamentos biológicos de um bom critério de identificação, que é o que cai na prova. Um critério de identificação ele tem que ter unicidade, ele tem que ser único, tem que individualizar a pessoa, tem que ser totalmente diferente entre as pessoas entre si. Ele tem que ter imutabilidade, tem que persistir no tempo. Ele tem que ser... a imutabilidade ele não muda. Esse caractere não muda. A perenidade é sim, aí desculpe que eu errei, persistir a ação do tempo. Perenidade e persistir a ação do tempo. Praticabilidade é que o processo não seja complexo para captar. E a classificabilidade é também que esse processo seja fácil de arquivamento e consulta. Então, os critérios para boa identificação é unicidade, imutabilidade, perenidade,
praticabilidade e classificabilidade. Já o reconhecimento, pessoal, é a afirmação de uma pessoa laica, uma informação laica de uma pessoa que reconheceu outra, ou seja, é geralmente feita por um familiar, geralmente feita por um conhecido que vai dizer, olha, realmente essa pessoa é fulano, ou seja, é uma informação laica. Já a identificação é um procedimento técnico científico. Já o reconhecimento é laico, é feito por uma pessoa que já diz ter visto aquela pessoa e diz que reconheceu, ou seja, conheceu de novo. Então são diferentes. A identidade, identificação e reconhecimento. A identificação é o estabelecimento da identidade. O reconhecimento é o ver de novo, feito por uma pessoa conhecida ou um parente. Então, pessoal, Anderson Couto, item 2, Medicina Legal, concurso delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Abraço.